espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Amém. Eu gostaria também de fazer uma pequena oração. Geralmente eu peço sempre a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que nos guia dia a dia. Pai soberano, Pai amado, Pai querido, te louvo e te agradeço. E agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar vivo, aqui presente, e ser um servo de excelência do Senhor, meu Pai. Que o Sim, Senhor meu venha Pai. me diminuir e que eu venha falar com profundidade a sua palavra. Que eu não venha desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu venha falar a sua palavra e engrandecer o seu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, esse texto acredito que seja bem conhecido de vocês, mas antes de entrar a fundo nesse texto, eu gostaria de fazer uma pequena introdução e informando qual é a importância da célula, né? Esse tempo que nós estamos dedicados para falar e para meditar na palavra. Essa célula foi criada no dia 1/10 de 2021, logo após a minha conversão e a conversão do Tiago. Muitos de vocês sabem que antigamente éramos ateístas, depois passamos para deístas, que acreditavam em um Deus que não tinha influência sobre nós, e a misericórdia de Jesus Cristo caiu sobre nós, e aceitamos Jesus após uma ministração do apóstolo Vieira, e eu acredito que a partir desse momento onde você aceita a Jesus, você tem uma intimidade. Muitas vezes o apóstolo Vieira diz que quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, ele te torna um sacerdote. É claro que isso não vem da noite para o dia. O Espírito Santo que atua, né? Ele vai te moldando para que nós venhamos a crescer em graça e em conhecimento. Mas o Espírito Santo também, ele cresce conforme a liberdade que nós damos para ele. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa luta entre a carne e o espírito. Amém? Mas eu gostaria também de comunicar que nesse período, logo após a gente aceitar Jesus, o adversário ele joga engodos para que nós venhamos a questionar a Deus, né? Eu me recordo muito bem que nesse período logo veio a Covid-19 e a maioria de nós, eu, Tiago, o Dave, a Thaís, até o John, pegamos Covid. Mas eu me recordo muito bem que, como a gente conversa praticamente todo dia, que falamos entre si, eu e o Tiago. Ainda bem que aceitamos Jesus nesse momento, porque se viemos a morrer naquele momento, estaríamos salvos. Mas eu creio que Deus, ele tem um plano para cada um de nós e que nós temos uma missão depois que viemos a aceitar Cristo, né? Ele deixou para os seus apóstolos, né, ir de pregar para toda criatura a sua palavra, né? Então é essa missão que nós temos no dia de hoje. E crescendo através do apoio do apóstolo Vieira, dando ensinamentos desde esse período, que acredito que faz em torno de 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, para quem não sabia ou não buscava nada da palavra de Deus,
Eu ainda tenho muito a aprender em relação a isso, mas a cada dia eu aprendo um pouquinho mais e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Amém? Para que venhamos a entender um pouco mais do contexto dessa leitura que acabamos de ler, precisamos entender quem escreveu, o seu período, por que ele escreveu, para que nós tenhamos um contraponto e podemos entender em sua plenitude. Amém? Então, o que nós viemos aprender disso? Gálatas foi uma carta escrita por Paulo, né, dentre as cartas que ele já escreveu, em torno de 13 a 14, né, eu falo de 13 a 14 porque tem uma carta que muitos historiadores não colocam para Paulo essa carta, né, que seria de Hebreus. Não que isso faça tanto sentido, mas a importância de você mencionar quem escreveu era algo que eu tinha como base na minha ignorância no passado, para que não venhamos a entender que a palavra de Deus foi escrita por mais de 40, né, autores espalhados em diversos tempos, né? Então, a cada momento, Deus fala conosco de uma forma diferente, mas levando a primazia da nossa salvação. Então, Paulo escreve essa carta exortando o povo, a igreja, no caso, que ficava em Galatas, né? Atualmente, essa igreja, ela fica na região da Turquia, atualmente, né? Então, ficava em torno da Ásia Menor, antigamente, mencionando esse contexto. E o que é interessante em relação a isso é que o Espírito Santo faz a obra, né? Através de Paulo fazendo a obra, criando igrejas, fazendo o ID, né? Através da missão que Jesus Cristo fez com Paulo. Porque não sei se todos conhecem, eu acredito que a maioria conhece. A conversão de Paulo foi através de uma caída de cavalo, né? Ele caiu do cavalo, ficou cego por alguns dias e Jesus falou com ele. Então, ele não foi evangelizado, teve um encontro verdadeiramente com o Salvador, Jesus Cristo, e no momento que ele perseguia cristãos, ele mudou totalmente o seu direcionamento. E por conta dele ter dupla cidadania, a cidadania romana e também a de judeu, ele poderia falar com propriedade para os dois povos, tanto o povo de judeu quanto o povo gentil, que acaba que nós fomos enxertados na videira por conta disso, né? Porque a missão que Jesus deu para Paulo foi justamente pregar, né, o evangelho para nós, aquelas pessoas que não são judeus, mas que fomos enxertados na videira por conta que o povo de Israel, os judeus em si, rejeitaram o Filho de Deus. E também vai em contraponto aquilo que Deus Pai, né, o nosso Criador Altíssimo, prometeu para Abraão nos primeiros anos, né? Que falou que as nações serão abençoadas, né? E através de Jesus Cristo isso aconteceu, porque através da sua morte, né, ou melhor, da sua ressurreição, nós temos vida, né? Vida em abundância quando cremos na palavra dele. Então, só para ter esse contraponto, nesse momento que Paulo tinha essa missão, né, de pregar, de fundar igrejas, deixar alguém tomando conta dessa parte, a gente entende que as pessoas que estavam naquele comando, as pessoas que estavam utilizando naquela localidade para poder falar da palavra de Deus, eles ainda eram, a gente considera neófitos, ou seja, aquelas pessoas que estavam tem um pouco tempo na fé, ou seja, a pessoa que tem conhecimento, né, de Deus, mas ainda não tem a maturidade suficiente para poder estar na frente do ministério. É por isso que a importância de nós aqui, a cada um de nós, buscarmos de Deus, né, do Espírito Santo, essa maturidade, para que não venhamos ouvir a palavra pela boca de outras pessoas, mas que venhamos a examinar de fato a palavra de Deus. E é isso que estamos fazendo. O principal motivo dessa exortação que Paulo disse à igreja da Galatas era por conta da influência de falsos líderes, né? Aquelas pessoas que estavam pedindo para si próprio vanglória, né? São falsos judeus, né? As pessoas que estavam colocando como se fosse a circuncisão, que é como se fosse uma lei mosaica, né? Mais voltada para os judeus, dentro do ensinamento que Paulo havia passado para os povos gentios.
Lembrando que existe a lei mosaica, que tem 613 leis, e também tem a abreviação da lei através de Jesus Cristo que ele fez, e eu vou mencionar isso em Mateus, deixa eu só confirmar aqui, em Mateus 22, do 34 ao 40, Jesus resume a parte dos mandamentos por conta de que ele foi perguntado, foi questionado por escribas, por fariseus sobre essa parte, né? Eu vou ler para que vocês possam entender. Eu gostaria que vocês depois tivessem a oportunidade de meditar nessa palavra também. Mateus 22, 34 ao 40 diz o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, abre aspas, palavra de Jesus, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Fecha aspas. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, entre aspas, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Fecha aspas. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que a gente analisa disso? Jesus, basicamente, ele não veio para abolir as leis, mas ele reduziu, né? Ele deu um contexto mais amplo para aquelas leis e os mandamentos. Porque se você ama seu Deus acima de tudo, você não vai fazer coisas que vá desagradar ao nosso Criador. Da mesma forma que você não vai fazer algo negativo para um irmão, porque você o ama, ou seja, você ama a si mesmo. Então você não vai fazer algo voltado para o seu irmão para que não venha desabonar. E nesse contexto, é, a parte dos judeus que estavam querendo pedir vanglória para si por conta de vaidade, eles estavam querendo tirar o centro, né, que era Jesus Cristo, né, para que venhamos a fazer coisas que teoricamente não faz sentido mediante a nossa salvação, ou seja, querendo colocar coisas, exemplo, circuncisão, coisas que são de origem de judeus. Não que isso para os judeus não seja importante, são, mas para nós que somos gentios, temos uma cultura diferente, né? E Jesus, através de Paulo, ele passou isso para nós. Então, não tem o que você fazer em relação à mudança, porque uma vez que você 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 acaba sendo crucificado juntamente com Jesus na cruz, você não tem uma nova condição para que você seja salvo. Quando você aceita verdadeiramente Jesus como seu Salvador, né? Você entende que é Ele que depende da nossa salvação, não simplesmente, vou aceitar Jesus mais uma outra condição. Isso estava acontecendo naquela região. E para que a gente possa compreender, né, em relação a esse combate que Paulo dizia com frequência, ele enviava essas cartas de forma de exortação, né, para que o povo, ou seja, os novos convertidos, as pessoas que ficaram naquela região, não caíssem nessas armadilhas, porque o adversário ele é sujo, né? E a palavra de Deus está aí para que nós venhamos a meditar dia e noite e não venhamos a cair nessas ciladas, né? Porque muitas vezes o adversário muda o contexto para que nós venhamos a ser enganados. Muitas vezes, no dia de hoje, as pessoas têm aquela falsa ideia de vou para a igreja para ser abençoado, vou para a igreja porque eu quero um carro, vou querer uma moto, etc. E não tem a compreensão, a maturidade que o nosso objetivo principal aqui na Terra é adorar, é engrandecer o nome do Criador. O Criador, antes mesmo de nós orarmos, ou de pensar, ou de fazer de fato alguma coisa, ele sabe o que a gente vai fazer. Então a gente tem essa compreensão que não devemos fazer algo conforme com desespero. A gente sabe que se a gente pedir, né, para o nosso Criador, ele sabe que ele vai dar para a gente, claro que se for para a nossa salvação. Muitas vezes a gente não tem essa maturidade e pede coisas que vão nos dar um dano lá na frente. E o Criador quer que nós venhamos a ser salvos. E para que a gente tenha isso em mente, precisamos ter essa maturidade. Então, para que você possa ter uma compreensão do que eu falei,
Temos a justificação pela fé, né? O ato de ser declarado justo diante de Deus não se dá pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aí temos a libertação da lei, né? Paulo ele ressalta que a lei mosaica, embora importante, ela não pode salvar. O que salva basicamente é Cristo. Lembrando que a lei mosaica tem 613 itens, né, que você tem que cumprir. Então, para nós gentios, eu acredito até para os judeus, nós devemos simplesmente seguir o que Jesus fala, né, para que nós venhamos a ser salvos. E é claro que a cada dia que nós estamos nessa caminhada, nós ainda temos muito a melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Da minha conversão até o dia de hoje, não simplesmente você aceitando a Jesus, você ganha todas essas características do Espírito Santo. Ou seja, eu vou até repetir em relação aos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada dia ou cada oportunidade que você dá para o Espírito Santo, ele vai colocando isso em seu coração. Mas você ganha isso através de uma luta muito grande que você faz através da carne, porque nossa natureza humana é pecadora. Então, a cada movimento, a cada dia, cada ação que viemos a fazer, a carne luta contra o espírito. E quem ganha essa luta é aquela que você dá mais autoridade, dá mais poder. Então, Jesus é tão maravilhoso, Deus Pai é tão maravilhoso, que ele, através dessa palavra, ele nos dá um direcionamento, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Eu sei que não tem ninguém perfeito mediante a nós. A única pessoa perfeita foi Jesus Cristo, que foi sacrificado. Mas devemos olhar para isso e enxergar o que devemos fazer para que seguimos os passos de Jesus. Não que a gente vá seguir 100%, porque eu acho muito difícil. Como o apóstolo Vieira sempre diz, que o pecado, a transgressão para o crente tem que ser um acidente, não algo contínuo, ou algo que você torna como se fosse um pecado de estimação. Então devemos ter essa maturidade. Devemos ter essa maturidade para que o adversário não use isso para nos afrontar. Eu digo isso porque nesse período de conversão que eu tive, eu passei por algumas tribulações, eu passei por coisas positivas, e eu dou graças a Deus a cada dia, porque isso me tornou uma pessoa melhor a cada dia. Porque Jesus, Deus Pai, Ele te dá a oportunidade de você estar mais próximo dele, através da intimidade. Não que você venha pedir bens materiais, eu não estou falando nada voltado para bens materiais. Eu digo voltado para um relacionamento, né, com o nosso Pai, e que na medida que você cresce, né, nessa parte, você é abençoado de outras formas. O sobrenatural alcança você. E eu consegui entender isso na medida da minha evolução, lendo a palavra, orando, buscando de Deus e também ouvindo as ministrações do apóstolo Vieira. Porque você entende que Deus é Deus das pequenas coisas, dos detalhes no caso. Você entende que Deus não precisa mostrar para você que Ele é grandioso, fazendo uma coisa totalmente fora do contexto, ou fora da nossa realidade. Ele faz coisas pequenas para mostrar para a gente, de fato, quem Ele é Deus. Então, isso é uma coisa muito importante para que venhamos a ter essa maturidade. E tem algo muito interessante voltado a isso, que fala referente a. Deixa eu só pausar aqui, tirar o som. Tá, perfeito. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. O apóstolo Vieira fala algo sobre uma coisa muito importante, que é referente à ira também, né? Que está lá em Efésios 4:26, que nós podemos até irar, né? Mas não devemos seguir adiante com os efeitos referente à ira, né? Em Efésios 4:26, eu estou utilizando a versão NAA, tá? Não sei se vocês estão utilizando a mesma versão, pode ser que vocês estão utilizando a ACF, né? Mas eu acredito que o contexto é o mesmo, tá? Efésios 4:26, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja,
É normal que venhamos a se irar, mas é o que você faz depois que acaba tendo o efeito necessário, né? Então, em resumo, o que eu estou falando em relação a isso, né? Para que venhamos a ter, de fato, uma intimidade com o Espírito Santo, dá mais poder para ele, e assim que você dá poder para o Espírito Santo, você acaba crescendo em graça e em conhecimento, né? Dentre essas 9 características, ou melhor, 9 habilidades, né, do Espírito Santo, nós podemos classificar elas em 3 áreas da nossa vida, né? O primeiro seria um relacionamento com Deus, né? Que seria o amor, alegria, paz, né? Amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo ou a você mesmo, né? Alegria como consequência do relacionamento com Deus, paz com Deus como resultado da comunhão com Ele. E aí também temos o relacionamento com as pessoas, né? Que a gente dá um termo de interpessoal, ou seja, as pessoas que estão mais próximas de você, né? Que tem a paciência, a amabilidade e a bondade. Ao você conquistar um, você acaba conquistando o outro, né? Paciência. Ser manso e humilde, tardio em irar-se, né? Bondade, para ouvir, responder, corrigir, disciplinar. E a questão da amabilidade, ser generoso e ter gentileza, empatia. Já a última característica, né? Que é relação com você mesmo, né? Que dá em torno do domínio próprio, da mansidão e da fidelidade. Fidelidade, ser alguém de confiança, íntegro, né? Que vai muito aquilo que o apóstolo Vieira sempre fala, que é a questão do caráter. Se você fala algo para a pessoa, você tem aquele acordo, você tem que cumprir, né? Tem a mansidão, agir com doçura e serenidade, e também o domínio próprio, que acaba sendo o último, né? Que é a moderação, equilíbrio e autocontrole nas decisões. Quando eu analiso essas características, eu me recordo muito bem daqueles itens que eu não era bom no passado. Não sei se a maioria de vocês dirige, mas quando alguém dá uma fechada em você, ou você tem um trânsito muito intenso, principalmente aqui em São Paulo, muitas vezes você fica irado. E é o que você faz após isso que vai determinar, né, se você tem um fruto do espírito ou simplesmente você está dando brecha para o adversário usar a sua vida para criar uma situação uma situação complicada, né, digamos assim. Então, o que a gente pode analisar desse contexto que eu acabei de passar para nós, né? Nós temos a compreensão que nós, a cada dia, temos uma luta da carne e do espírito. No contexto que eu li, aquelas pessoas também tinham, mas Paulo não estava falando para pessoas que não aceitaram Jesus, né? Estava falando para crentes, igual nós. Aqui, acredito que todos aqui já aceitaram Jesus. Se você não aceitou, você está perdendo tempo, tá? E no momento que você aceita Jesus, não é uma situação onde você vai ganhar todas as características que vêm proveniente do Espírito Santo. É um relacionamento dia a dia para que você venha crescer nessa graça e nesse conhecimento, né? E também através dessas características, né? Então, é dia a dia. Então, eu pude colocar isso em prática do período que eu aceitei a Jesus e do período que passou coisas positivas, atribulações, tribulações e dificuldades, coisas positivas e negativas. Você entende que Deus ele sempre está com você, seja para te exortar, né, porque você está fazendo algo errado, e quando você está fazendo algo errado e você pede o Espírito Santo de Deus para mostrar o que você está fazendo de errado, você tem essa compreensão que Deus te dá uma devolutiva, ele te dá a oportunidade de você corrigir, né? Não sei se é com todo mundo, mas muitas vezes, quando você é ignorante, no sentido de você não pensar que de fato você está errado, muitas vezes você está errado, mas você não dá um braço a torcer. E muitas vezes, sabendo que você está dando o braço a torcer, você pensa que você está sendo fraco, né? Mas não é isso. Justamente é o oposto. Quanto mais suscetível ao Espírito Santo você tiver, mais você vai ter a recompensa que vem do céu. E esse ensinamento no dia de hoje é para que nós crescemos em graça, em conhecimento, né? Eu sei que
eu acredito que todos aqui conheçam essa palavra, porque o apóstolo Vieira sempre tem mencionado referente aos frutos do Espírito, e uma coisa que ele sempre fala é a questão da nossa língua, né? Porque nós temos o poder de amaldiçoar e o poder de abençoar. Então, é o que nós fazemos com isso que vai se tornar importante, não para que nós venhamos a ser glorificados por conta disso, não. É as nossas ações que têm que glorificar o nosso Criador. É tão feio, é tão algo negativo quando você vê um irmão falando algo pejorativo, você pensa teoricamente na sua cabeça, pô, um irmão da igreja fazendo algo que não é de Deus, então acaba que você está afetando a dignidade de Deus. Então, o conselho que eu dou nos dias de hoje para nós é que nós venhamos a cada dia estar mais próximo, né, do Espírito Santo, para que possamos ser exemplos para outras pessoas. Porque não sei se vocês sabem, tem uma frase que diz muitas vezes que você será a única Bíblia que outras pessoas não verão, né? Que lerão, no caso. Ou seja, a pessoa não vai ler a Bíblia, ela vai ver as suas atitudes. E através das suas atitudes, do caráter que vem de Deus, que elas vão ser impactadas. Pô, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Eu vou saber um pouquinho mais porque ele tem esse comportamento. Porque nos dias de hoje, no Brasil, é comum você querer passar a perna. Não que nós viemos a passar a perna, mas é comum nos dias de hoje as pessoas passarem a perna e pensar que isso é uma atitude louvável. E a gente sabe que não é. Né? A cultura do nosso país, ela está mais voltada para isso. E questionando a Deus, em um determinado momento da minha vida, eu até falei isso com o apóstolo, perguntei por que nós temos um governo corrupto? E ele falou que o povo tem o governo que merece, ou seja, a maioria que define o governo que nós temos. E o que nós devemos fazer isso? Fazer a mesma coisa? Não. Devemos ser a diferença nesse mundo. Nós devemos ser a diferença porque a palavra diz, né, e ela é clara, que nós devemos não seguir, né, o exemplo do mundo, mas ser a diferença. Então, que eu e você, nesse dia, possamos ser a diferença no mundo, através de glorificar o nome do Criador, de Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós. E por ele nós devemos glorificar e exaltar o nome dele. E essa é a compreensão que eu passo no dia de hoje, para que venhamos a crescer em graça e conhecimento. Que tudo que nós viemos a fazer seja para engrandecer o nome do Criador. Seja no seu trabalho, seja numa função que você não gosta, mas faça com excelência. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para engrandecer o nome dele. Amém? Essa é a consideração que eu passo no dia de hoje. Eu gostaria que a cada dia possamos, né, crescer em graça e em conhecimento, para que de fato, né, não venhamos a cair nessa cilada do adversário. Nos dias de Paulo, eu sei que tinha praticamente os mesmos problemas, só que de forma diferente, né, como se fosse embalado de forma diferente. Mas a palavra de Deus é maravilhosa porque ele deixou esse ensinamento. E através desse ensinamento, né, nós temos a possibilidade de aprender com os erros de outros, né? E é interessante meditar na palavra por conta disso. Devemos ter um coração quebrantado. Amém, meus irmãos?